Sejam bem-vindos ao Medcast, o podcast da Almédica Brasil. Nosso episódio de hoje é muito especial, porque é um episódio de homenagem e memória. No dia 20 de fevereiro de 2025, infelizmente, a Almédica Brasil se despediu de sua fundadora, Maria Leonida Semiano, também conhecida como Irmã Beatriz. Nesse ano, nós completamos 1 ano de seu falecimento e, para relembrar seu legado e a sua trajetória, trouxemos aqui conosco algumas pessoas que fizeram parte destes momentos. Hoje, tenho aqui comigo novamente Guilherme Barros, gestor da Almédica Brasil, que estará conosco compartilhando um pouquinho de suas memórias, e 2 convidados muito especiais. Conosco, de maneira remota, temos André Luiz, que é o presidente da Almédica Brasil, e como vocês podem conferir nessa pequena foto que nós trouxemos também, uma pessoa muito próxima e muito querida da Irmã Beatriz, que pôde acompanhá-la por muitos anos. E alguém que pôde acompanhá-la por ainda mais tempo, uma pessoa também de grande coração, que compartilhou da missão da irmã e de grande parte da sua trajetória. Nós temos Wolfgang Gross, que é fundador, junto com a irmã, de nossa instituição, Médica Brasil. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Wolfgang, thank you for being here today with us. Today we will talk a little bit about Sister Beatriz's story. And I would like to start with you because you've known her for a long time, right? A really, really long time. So just so the people who are watching us today can get to know you a little bit better, please, could you tell us who are you, where do you come from, and how did you first meet Sister Beatriz? Okay. I come from Kaufbeuren in southern Germany, and I first met Sister Beatriz in 1987, a long time ago, when I accompanied a shipment of medical aid to Brazil for the hospital of the Franciscan Sisters in Urubici. At that time, I was the director of the humanitarian organization Humedica, and this trip was meant to be a normal relief visit, but it became the beginning of a friendship that lasted for more than 3 decades and shaped both my life and our work in Brazil. That's really interesting. And you've shared the story before, right, in other opportunities. I believe you will be able to tell a little bit more today about that story. So how was this first memory with Sister Beatriz? The first moment you met her, what did you think? What did you feel? Who was she? Okay, my first memory was actually quite funny. When I arrived at the airport in Rio de Janeiro, 1987, several sisters were waiting for me together with the relief goods I had accompanied. When I met, they suddenly started laughing, and I wondered what was going on. Sister Beatriz then explained that they had expected an older, bald-headed man, not a young man. I was 33 at that time. That moment immediately broke the ice. From the very beginning, there was a warmth, humor, and a very natural connection between Beatriz and myself. Oh, that's so nice. And I remember she used to tell this story with the same smile on her face because she was positively shocked and surprised, and that's so nice. It's so nice to hear that. That's right. Since we are talking about first memories, I will go back really quick to André Luiz, because André Luiz also knows Sister Beatriz for a long time. So, André, passando um pouquinho agora para o senhor, por gentileza. Para quem está nos assistindo, se o senhor pudesse se apresentar, o Wolfgang compartilhou agora um pouquinho, né, de como ele conheceu a irmã, qual é a primeira memória que ele tem dela. Se o senhor puder compartilhar um pouquinho com a gente também, né, qual foi esse primeiro momento de contato com a irmã Beatriz, o que você sentiu, né, como foi? Olha, eu conheci a irmã Beatriz, eu tinha 17 anos, e foi um momento desafiante da minha vida, e ela... Eu era muito jovem, assustado, e eu precisava conversar, e eu me apresentei, e a gente já tinha feito um curso, eu já tinha participado de um curso dela, e
conversando com ela, falei sobre mim, falei que eu gostaria de ter com ela alguma conversa, e ela, daquele jeito acolhedor, abriu o coração, abriu os braços e me acolheu. E aí se iniciou uma longa amizade. Eu chamo, eu sempre falo que ela era como uma mãe para mim. E durante 31 anos nós trabalhamos juntos, nós vivemos experiências, viajamos. E a minha primeira memória da irmã Beatriz é essa de uma pessoa que me acolheu muito bem. Ela tinha uma capacidade incrível de ouvir, ajudar, sem julgar, sem questionar. Simplesmente ela tinha essa capacidade de ouvir. E é isso que, ao longo da minha convivência com ela, foi algo que eu aprendi bastante. Foi algo que eu pude ter dela, muita escuta. E depois viemos a trabalhar juntos na UMédica, quando ela me convidou para participar da diretoria, e logo em seguida veio o convite do Wolfgang para atuar na presidência, e eu aceitei de coração, aceitei prontamente, e procuro honrar esse compromisso que eu assumi com ela desde então. E ao longo dessa jornada trabalhando juntos, eu pude ter contato com uma irmã Beatriz ainda mais sábia, porque tudo que ela ouvia de nós, com a autoridade, com a sabedoria dela, mesmo em alguns momentos onde a gente podia estar errando ou estava com um pensamento equivocado, ela nunca determinou, nunca impôs uma opinião, nunca impôs uma direção. Ela sempre opinou e sempre respeitou. Então, isso é algo também que marca. Então, a convivência convivência com ela como pessoa, como mãe, filho, como amigo, irmão, e depois a convivência no trabalho foram experiências diferentes, porém enriquecedoras. Que legal, que legal. Então é um laço muito profundo, né? Eu já mencionei, acho que anteriormente, mas a gente, né, tem algumas fotos aqui, então vocês podem até ver realmente a foto do André bem jovem, a irmã bem jovem também. Já juntos, temos a foto aqui também da irmã com o Wolfgang. E eu vou aproveitar, André, o comentário que o senhor fez para levar de volta para o Wolfgang também levantar isso sobre essas memórias mais marcantes que vocês possuem, né? Imagino que foram muitos acontecimentos, foram muitas situações que vocês vivenciaram juntos, e eu queria trazer isso também. Então, Wolfgang, André talked a little bit about his trajectory with Sister Beatriz, with work, with a personal relationship where she was like a mother to him, he said. And I believe there were many really, really impactful moments that you lived together, right? So could you share with us a memory or a moment, something that you lived with Sister Beatriz that really stuck with you, that you remember to this day? There's not only one good memory, there are many, but what stays deeply in my heart is her perseverance and her calmness in difficult situations, which we experienced over these 35 years we were working together. Even in very challenging times, she never lost her peace. And people trusted her everywhere. And I especially remember the loving way she was with children in our project in Campo do Coelho. Beatriz never just organized or was leading, she was always present. She was listening, she was encouraging, she gave dignity. And for me personally, she became more than a friend. And I said it before, she was the sister I never had. I have only one brother and never a sister. I was always longing for a sister, and Beatriz filled this vacancy.
That's so nice. Então, o André comentou, né, que a tinha como uma amiga, quase uma mãe, né, e o Wolfgang agora compartilha com a gente que é a irmã que ele nunca teve, né, então é muito legal ouvir isso. And what is a life lesson that you learned with Sister Beatriz, like watching her? Okay. The greatest lesson I learned from her is that God's calling never retires. So we retire when we come to a certain age, but if God is calling us, we never retire. That is a lesson she was teaching me. And until the very end of her life, Beatrice was serving people. She was always available. She was always listening, helping the people to solve problems. People came to her because they knew that she was caring for them. And after many years in high leadership positions, she was the regional superior in southern Brazil for the the Franciscan Sisters of Dillingen. And later she became the leadership in the order in Germany. She willingly accepted being sent to UBC as a simple teacher, even though she had studied psychology and could have chosen a very different role. And this attitude spoke louder than any sermon, that she was really listening and obeying, even though she had a high position in the congregation. Wow, yeah. Okay. Imagino, I believe André's testimony here, his speech will be similar, so I will quickly go back to him. It's really, really nice to hear that. It's really nice to hear that. For the people who are watching us and didn't know Sister Beatriz, it's really interesting to see that point of view. André, o Wolfgang contou um pouquinho, né, da lição que ele aprendeu, né, a sabedoria que ela passou para ele foi que esse serviço, né, a Deus, ele nunca cessa, né? Ele nunca se aposenta, que até os últimos momentos dela ela estava cumprindo essa missão dela, né? Mesmo quando ela foi transferida, mesmo quando ela tinha posições de grande importância, ela estava sempre seguindo aquilo que a missão dela, né, de servir a Deus, guiava, né? Então, gostaria de também, né, ver com o senhor, né, agora passar para o senhor a palavra. O que te marcou com a irmã? Qual memória te marcou? E, assim, qual aprendizado você pode contar para as pessoas que estão nos assistindo que o senhor teve com ela, que o senhor leva até hoje? Olha, o Wolfgang falou muito bem sobre essa questão do serviço. Eu acho que a principal lição vivida, sentida e que eu pude observar é que mesmo isso era uma prática dela. Ela dizia que tinha esse carisma, né, de servir, de ajudar as pessoas. E recentemente até descobri que, um pouco antes dela falecer, que ela tinha vontade de ser missionária, né? Mas esse vigor dela, essa capacidade de gestão, essa capacidade de se comprometer, de chamar a responsabilidade, foi levando ela para os caminhos de altas posições e de liderança. Mas ela nunca, em qualquer que fosse a posição dela, ou onde ela estivesse, ou no Brasil, ou no Sul, ou na Alemanha, ela nunca deixou de acolher aqueles que estavam próximos a ela e precisando do seu acolhimento. Isso foi quando ela estava aqui no Brasil, depois quando ela foi para a Alemanha, lá ela também deu um jeito de ajudar. Isso depois foi para Urubici, e também quando ela veio, por último agora, para Friburgo, Nova Friburgo, ela manteve essa energia e essa vontade de cuidar, de acolher. Ela sabia que podia ajudar e ela não media esforço. Ela até se prejudicava. Muitas vezes eu falei para ela, mas você está muito cansada. E aí eu me lembrava das vezes que ela também me dava atenção quando estava cansada. Então, faz no seu limite e se cuida. Era isso.
essa é a principal lição que ela deixou. Não tinha tempo nem hora. Ela fazia o que ela podia. E não podia também. Ok, nossa, legal ouvir isso, né? André said he added to what you shared, Mr. Wolfgang, that one thing that he learned with Sister Beatriz, something that really inspired him in her personality and the way she dealt with life, was that she was always there for the people who needed her, even though she was tired, even though she had no time left to give that day, she would make some time to aid the people who were there needing her. So, yeah. Então, assim, eu acho que a gente compartilhando um pouquinho dessas memórias, as pessoas que estão nos assistindo, né, que às vezes a conheceram num contexto diferente, não puderam ter tanto contato assim com ela, eles já conseguem imaginar um pouco de quem era essa pessoa da irmã Beatriz. Mas eu gostaria de ouvir dos senhores, né, definindo-a, and this time I will start with André and go back to you really soon, Mr. Wolfgang, definindo-a em uma frase, resumindo, para quem não teve o privilégio de conhecê-la, quem era a irmã Beatriz, André? Uau, em uma palavra não dá. Não, uma frase. Uma frase. Uma mulher forte, comprometida com a congregação, comprometida com o serviço e a escolha que ela fez na vida dela, comprometida com o próximo, compromisso, acolhedora e agregadora. Ela era uma pessoa que agregava. Por ela eu ganhei o Wolfgang como irmão também, porque foi nessas indas e vindas, na vontade de estarmos perto, que a gente se conheceu e depois viemos a trabalhar juntos, e outras pessoas que ela trouxe para minha vida também. Então, é uma mulher de força, personalidade forte, mas uma manteiga, um coração que nunca vira dentro dela, acolhedora e comprometida com os mais carentes, em todos os sentidos. Nossa, que legal. Eu acho que são muitos os adjetivos que nós podemos usar, mas o acolhimento tá lá destacado, né? Realmente era uma pessoa pro próximo, né? Isso era realmente uma característica muito marcante dela, muito legal. Wolfgang, coming back to you, I know it's really hard to summarize who Sister Beatriz was as a person. I believe we will talk about her forever. I'm sure of that, and we will always have something else to talk about her, right? But if you could summarize to the people who are watching us and didn't have the privilege of, sharing time with her like you did, how would you summarize who was Sister Beatriz as a person? Sister Beatriz was for me a woman of vision, of faith, and of compassion. As I said before, she was a strong leader, but at the same time, she was a servant of Christ, and she had a special heart for the poor and for the children. And she had the gift to build bridges, not only between cultures and nations, but also between Christian religions. You know that she was Catholic, I was Baptist, and usually, as I know in Brazil, they are not always friends together, but Christ's love was binding us together, Beatrice and myself. And religion is not what we are thinking about. We always were focusing on Jesus Christ, who is the one who was bringing us together, that I'm believing. And through her trust and support, Humedica Brazil became possible. When I came the first time, I was only for Humedica Germany and bringing some relief goods. I never thought that we would try to found an organization in Brazil, because I never had been in Brazil before. I didn't speak the language. I didn't know anybody.
but through Sister Beatrice, it was really from the very beginning a very, very close relationship. And through her mediation, and we even received the properties for our children's work, and more importantly, Beatrice was planting hope and in people's lives. And she was not a person who only spoke about faith, she lived it in very practical way every day. Okay. And to the people who are watching us, who are her friends, her acquaintances, people who are just getting to know her through your memories, what is something that people could learn from her, looking at her life, looking at everything she accomplished, and looking at her mission? I think everybody should ask God about the calling the person has, because God has given a calling to everyone in this world, every person, and she had this calling to serve the people, to serve especially the children, and I had the same calling. So we came together and we were one. Even though, as I told you, I hardly had a relationship to other Catholic people in our region at home, but in Brazil it was different. We even visited the Catholic Church together, or she was coming with us to a Baptist congregation to have a church service. So this never divided us, but combined us together. Very, very nice. Okay, I will ask the same question to André now. André, né, tendo em vista tudo isso que foi conversado agora, as pessoas já conseguem conhecer um pouquinho da história dela, mas pensando em toda a trajetória dela, né, a missão da vida dela, que ela viveu tão intensamente, o Wolfgang também trouxe um pouquinho o chamado dela, né, o que é algo que quem está nos assistindo agora poderia aprender vendo a vida da irmã Beatriz? Eu acho que você olhando para a vida dela, você pode perceber humildade. Ela era muito humilde, tinha um conhecimento e era de uma humildade que era incrível. Ela, mesmo com qualquer posição que ela tivesse de liderança, ela não estava preocupada com isso, ela estava preocupada com servir. Ter o coração dela voltado para os mais fragilizados, os que mais precisavam. Ela era forte, tinha grande personalidade, tinha uma grande capacidade de resolução de problemas, mas se derretia com uma criança sorrindo que precisava, era capaz de se desconcertar toda quando via uma situação de vulnerabilidade, qualquer que fosse. Então, acho que quem não conhece a irmã Beatriz, que não teve esse privilégio e for conhecer um pouquinho sobre ela, vai conseguir ter essa lição. Humildade, serviço, amor ao próximo, né? E a fé em Jesus Cristo e Deus. É isso. Isso. É muito interessante, né? Porque as mensagens são parecidas, né? Assim, a gente vê que realmente foi uma vida de dedicação a isso, né? A doar-se, né? A dedicar-se ao chamado dela, à missão dela, né? E eu acho que cada um que nos assiste hoje vai tirar uma mensagem disso, mas independente da mensagem, ela será muito positiva e com certeza será muito inspiradora. Com certeza será um ponto ali marcante, né? Buscar saber sobre a história dela, tudo que ela fez será um ponto marcante na vida de qualquer um que se interessar a conhecê-la, né? Porque ela marcou a vida de todos que a conheceram, né? Então, os senhores gostariam de falar mais alguma coisa? Wolfgang, would you like to say something else? A final message, uma mensagem final? Yeah, I mean, the life of Sister Beatrice shows us that greatness in God's kingdom does not come from position, but from faithfulness.
Beatrice has proved that leadership means service, that authority is growing out of humility, and that love is strongest when it becomes practical. And maybe the most important lesson is a life given to God continues to bear fruit long after a person is gone. And we can experience this with Humedica in Brazil too. And if I could say a final word about Sister Beatrice, it would be this. She did not try to live an extraordinary life. She simply lived an ordinary life with extraordinary faithfulness. And Beatrice loved people in a very practical way, day by day, often unseen and without seeking recognition. And that is why her life speaks until today. For me, Beatrice remains a reminder that the most powerful witness is not what we achieve, but how we love. Her story encourages us to trust God with our small steps, because in His hands they become something lasting. And I believe that the seeds Beatrice has planted in faith will continue to grow in many lives for many years to come, especially for the children in Campo do Coelho, and especially also for us who we came to know Beatrice, and we are grateful for that. Uau! André, alguma mensagem para fechar nossa pequena conversa? A gente tem a vida muito corrida e ela tinha essa capacidade de entender também isso, mas ela não está, eu não sinto ela distante, eu sinto ela presente comigo todo dia. São inúmeras as vezes em que eu me pego pensando, agora eu podia dar uma ligação para ela e a gente ia conversar e a gente ia trocar. Eu também ouvia muito ela às vezes. Então, o que eu sinto é que ela tem uma presença muito forte, muito marcante na minha vida, nas minhas decisões, especialmente no caso da Humedica. Eu sei que ela está lá direcionando, e quando eu tenho essa necessidade de falar com ela, eu rezo e eu acho que ela me responde. Eu escuto isso. Então, ela está aqui com a gente, com os seus ensinamentos, com os seus valores, com os seus exemplos, com o seu coração gigante, com a sua força. E é isso que a gente trabalha para manter esse espírito dos valores, do que realmente interessa, do que realmente é importante, tanto na Humedica como no dia a dia das pessoas. É isso. É isso. Então, fechamos esse pedaço, né, do nosso pequeno especial com duas mensagens, eu acho, muito bem expressadas, muito marcantes, que com certeza, para quem está nos ouvindo, né, vai conseguir pensar sobre, vai conseguir levar para a vida, tenho certeza. Gostaria de agradecê-los, né? Nós vamos ainda falar um pouco mais sobre a irmã, né? Na continuação desse episódio, nós vamos trazer membros da família, né? Representantes da Congregação das Irmãs Franciscanas, da qual a irmã fez parte. Mas, assim, falamos de duas pessoas aqui que, né, vêm da Humedica, porém são além Humedica, né? São uma relação muito mais profunda, muito além do profissional. Então, gostaria de agradecê-los pela presença dos senhores, pelo relato dos senhores, por compartilhar um pouquinho, né, da memória, do sentimento dos senhores, porque através de quem vivenciou nessa trajetória que a gente consegue realmente ver o impacto, realmente ver como que uma presença de uma pessoa, né, muito dedicada, muito focada, muito, como o Wolfgang, né, mencionou, muito cheia de fé, consegue impactar tão profundamente as pessoas. Então, Wolfgang, thank you very much for being here with us today, for sharing a little bit of your story,
and for sharing your memories. I believe it is really important for people to live a little bit of what she has done and to see what she has accomplished through the memories of those who were there while she was doing it, right? So thank you very much for being here with us today. André, muito obrigada pela presença do Senhor. Muito obrigada por fazer um tempinho para estar aqui conosco. Muito obrigada. Thank you very much. God bless you. God bless you. Obrigado pela oportunidade. Dando continuidade às nossas conversas sobre a história, o legado e a trajetória da irmã Beatriz, agora temos convidados, né, especiais, outros convidados especiais. Temos aqui conosco a irmã Fátima, da Ordem das Irmãs Franciscanas de Dillingen, e a senhora Edir, sobrinha da irmã Beatriz, representando a família aqui conosco. Agora, né, nós vamos compartilhar um pouquinho do outro lado, né, da irmã, fora da Almédica, com a Ordem das Irmãs, com a família, né, e na vida dela, na missão dela pessoal. Conto com o Guilherme aqui também, que vai compartilhar agora um pouquinho, né, da história dele. Para que você que está nos assistindo possa conhecer melhor essas pessoas que estão conosco, vou pedir para que elas se apresentem. Então, começando pela senhora irmã Fátima, por gentileza, se a senhora puder compartilhar um pouquinho com os nossos ouvintes, né, de onde vem a senhora, como a senhora conheceu a irmã, né, para a gente poder se apresentar um pouquinho. Tá bem, paz e bem. Eu sou a irmã Fátima, Maria de Fátima Petri, sou natural do Paraná. Na época, quando eu entrei no convento, nós tínhamos uma casa lá em Mangueirinha, no Paraná, então fiquei um ano lá. Depois de lá, eu fui para Urupici, em 79, e foi lá que eu conheci a irmã Beatriz como diretora do Colégio Santa Clara. E eu, como formanda, fiquei muito encantada com ela pela positividade da vida dela, né? Ela levava tudo com alegria, mesmo nas dificuldades, aquelas gargalhadas dela nunca faltavam, né? Então, era uma pessoa muito feliz, muito alegre, muito realizada. Legal. Foi em que ano que a senhora conheceu? 1979. 79, que legal. Senhora Edir, por gentileza, conte um pouquinho para os nossos ouvintes, né, de onde vem a senhora. Oi, bom dia. Eu sou a Edir Petri, sobrinha da irmã Beatriz. Sou natural de Rio do Campo, Santa Catarina. Como sou sobrinha, né? Então conheço a minha tia desde que eu me entendo por gente. Recapitulando um pouquinho a origem Então, o pai da tia Beatriz era o senhor Augusto e a mãe era a dona Rosa. E eles optaram, tomaram uma atitude quando as meninas eram pequenas. A tia Beatriz é fruto de uma família de 6 irmãos, 3 homens e 3 mulheres. E o vovô e a vovó tomaram a atitude de mandar as meninas todas para o convento. Eu não lembro o ano, né? Mas mandou todas. A tia Beatriz já era uma pré-adolescente e a tia Angélica é um pouco anterior também. E a minha mãe é a mais nova da família, a mais nova das meninas. A mais nova das meninas, no caso. Então, mamãe, quando foi para o convento, era uma criança. E, por algum motivo, mamãe não ficou, né, no convento. Então, ficou só a tia Beatriz e a tia Angélica. Aí, mamãe saiu, casou e deu origem a 11 filhos, dos quais sou eu, né, uma das filhas, e a tia Beatriz representa para nós a segunda mãe sempre, porque a gente sempre teve uma vida muito simples na cidade, né, fomos criados no sítio, e a vida sempre foi simples. Então, a tia Beatriz nos auxiliava, nos orientava em todos os quesitos. Então, ela sempre foi a segunda mãe, tanto para mim, quanto para todos os outros meus irmãos. Legal, legal saber essa parte da história da irmã, né? Antes de tudo isso, né? E Guilherme, por favor, conte pra gente um pouquinho, para os nossos ouvintes, como você conheceu a irmã. Eu conheci a irmã Beatriz rapidamente, quando era criança, né? Na Almédica. Para nós, quando era criança, era uma festa, né? Porque avisava, né? O Wolfgang e a irmã Beatriz tá vindo. Então era um preparativo, a gente não tinha muito contato, assim, era uns contatos muito rápido. E aí eu fui ter contato mais com a irmã Beatriz, foi quando eu comecei a trabalhar na Almédica. No começo também foi muito rápido, porque a posição que eu ocupava na Almédica era
mais trabalhando com as crianças, então quando ela estava aqui, a gente estava trabalhando com as crianças, então era uma coisa muito rápida, muito passageira. Mas aí depois a gente foi criando uma amizade, foi se conhecendo melhor, principalmente depois que eu ocupei as funções de supervisor e coordenador dentro da UMédica. E aí a gente foi se conhecendo mais. E o período que a gente conseguiu se conhecer mais ainda e conviver foi quando a irmã veio para cá. Eu me perguntava muito, inclusive falei isso com a Amanda, eu falava assim, Amanda, porque a gente sempre ouvia que a irmã Beatriz era uma pessoa, como que eu posso explicar? As pessoas desenhavam a pessoa, não, que a irmã Beatriz é muito autoritária, que a irmã Beatriz era brava, e aí eu falei assim, meu Deus, a irmã Beatriz vai morar aqui, a gente vai conviver com ela, será que vai ser fácil? Porque a gente só convive há pouco tempo e não convivia ali diariamente. E assim, ela veio e eu agradeço muito a Deus, porque foi onde eu evoluí muito como ser humano, como pessoa, os ensinamentos, os conselhos. Foi uma parte da minha vida que foi muito difícil, porque eu tinha perdido meu pai, ela conviveu com meu pai aqui, e nesse período, na metade desse período, eu perdi meu pai. E ela, muito sábia, sempre me orientando, sempre conversando, e ela falou assim, Guilherme, eu sei o que você está passando, eu passei isso, eu sei que você está passando, porque eu sei que você gosta muito do seu pai e eu gostava muito do meu pai. E eu só fiquei sabendo da morte do meu pai depois de 30 dias. Ela falou isso comigo, Edi, não sei se ela comentou isso comigo na época. Ela falou assim, Guilherme, eu fiquei sabendo da morte do meu pai depois de 30 dias. E para mim foi muito forte, porque eu estava longe. Eu acho que ela estava na Alemanha, eu não sei onde que ela estava naquela ocasião, eu acho que ela estava longe. E ela falou assim, eu fiquei sabendo depois de 30 dias e não tinha o que fazer. Mas eu agradeci muito, porque eu tive um pai muito bom, um pai amigo, um pai companheiro. Ela falava muito do pai dela, ela tinha muito orgulho do pai dela, muito, né, não só do pai, mas dos irmãos, da mãe. Então, aquilo ali, aquele período com ela foi muito bom, porque foi um período que me tranquilizou muito, porque a perda, nós não estamos preparados para a perda, né? Mesmo a gente falando que tá, mas chega na hora ali não tá. E ela foi muito importante ali nessa situação da perda, me deu todo o apoio, todo o suporte. E também na questão da UMédica, eu acho que a experiência dela como diretora de escola, como madre geral, como, né, vários cargos que ela ocupou, isso também me preparou hoje para estar conduzindo a UMédica, para ter um outro olhar, para ter uma outra percepção, de também compreender as pessoas, ouvir as pessoas. A irmã tinha uma escuta muito boa, então ela sempre falava, Guilherme, a gente tem que ouvir as pessoas, tem que entender, tem que se colocar no lugar das pessoas para poder realizar um bom trabalho. Então eu sou muito grato a isso, e isso é um pouquinho, né, que a gente viveu aí nesses últimos anos com ela, ao lado dela, né? Uhum. Eu tenho certeza que, né, cada um em uma esfera, cada um em uma intensidade, né, teve mais contato, mas todos têm muitas memórias para compartilhar, né, vivenciaram muitas coisas com a irmã, tenho certeza. E aí gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho com a gente, né? Primeiro, alguns de vocês já tocaram, né, nesse ponto, o Guilherme comentou, quando era criança a gente ouvia que a irmã era muito rígida, era muito séria e tudo mais. A Sara Edir, né, como falou, conhece a irmã desde sempre, né, é parte da família ali. Então, gostaria de ouvir um pouco da irmã Fátima. Irmã Fátima, logo assim que a senhora conheceu a irmã, né, qual é a primeira memória que a senhora tem dela? Qual é a primeira impressão que a senhora teve dela lá na década de 70? Eu tenho a memória dela assim, como uma pessoa muito positiva, alegre e acolhedora, né? E sempre atenta às necessidades das irmãs, porque na época ela era coordenadora lá das irmãs também da fraternidade, além de diretora do colégio, e todo o cuidado que ela tinha com as crianças, os alunos lá, com os pais, com os colaboradores, né?
Então, eu, como foi tempo de formação, aí eu não tinha convivência na parte restrita das irmãs, mas a gente conhecia ela assim nos encontros, né? E eu trabalhava no hospital e ela morava ali no colégio, né? Então a gente se encontrava assim de vez em quando. Legal. A gente sempre se dava muito bem, eu admirava ela e eu acho que ela também, meu jeito também, um temperamento um pouco como o dela, bastante forte, né? Então, aí decidida com as coisas. Aí quando ela viajava, que ela ia para Florianópolis ou ia para lá, em algum lugar assim a trabalho, quando eu estava um pouco de folga, ela me convidava para ir junto, né? Então era muito bom, a gente conversava muito pelos caminhos. Era uma estrada muito difícil naquela época, né? Sem asfalto, e que demorava toda a vida para chegar. Então a gente tinha muito tempo de conversa. Eu gostava muito das orientações dela, muito positivo na parte espiritual, humana, né? E também gostava muito depois, quando eu vim aqui para Duque de Caxias, no Rio, continuar a minha formação, ela ainda continuou lá, mas depois ela também veio para cá e eu assistia muito às palestras dela que ela dava para as pessoas, né, para as famílias que vinham, ela fazia na parte da espiritualidade positiva, né, que a pessoa é capaz de vencer os seus problemas, os seus conflitos. Ela dava toda essa orientação e aquilo me entusiasmava. E também me ajudou muito em muitas ocasiões, né? Essas colocações dela. Como vencer, como a gente é capaz de vencer quando realmente tem fé, tem coragem e quer mudar, né? Quando a gente quiser mudar, a gente pode mudar. Então, nesse sentido, assim, dessa reação dela de colocação positiva da vida, sempre me fez assim muito corajosa também nas minhas decisões, né? Então a gente tinha uma conversa muito aberta, muito franca, né? Cada vez que a gente que eu tinha um problema mais sério, a gente sentava e conversava, né? Então assim, era muito bom, eu gostava muito dela. Eu tenho acho que nunca a gente se desentendeu assim nesse tempo todo, porque a gente também não convivia muito próximo, né? Por causa das atividades diferentes. E eu também conhecendo ela como provincial, que ela foi muitos anos, 12 anos aqui, né? Mas eu sempre em outra comunidade, então eu conheci ela assim mais nas visitas e de conversa, né? De conviver junto assim mesmo, nunca conviver no dia a dia assim, nunca convivi com ela, né? Mas sempre contato a gente sempre tinha, né? Então, eu morava lá no Mato Grosso, né? E uma vez ela foi lá também fazer visita, e ela atendia aquelas pessoas que a procuravam, que a gente já falava dela, né? Que ela realmente era uma pessoa assim, muito profissional também, no sentido de orientação das pessoas que sofrem mentalmente, psiquicamente, né? Então, isso também me encantava quando ela atendia essas pessoas na sua simplicidade, que elas vinham, e ajudava muito. Realmente era uma mudança de vida das pessoas muito grande. Isso me encantava sempre. E admirava muito. E admiro ainda até hoje tudo o que ela fez, o que ela conseguiu realizar, né, como pessoa humana, como religiosa, como alguém que se dedicou a uma missão que abraçou realmente com carinho e amor, né? Depois na Almédica também, ali mais próximo em Friburgo, né? Quando ela conviveu ali com vocês, a gente também acompanhava muito ela assim, nesse sentido. Legal, legal. Um pouco, né, de tudo, Sim. né, ali. Passamos um pouco, né, pelas memórias, pelo aprendizado, né? Muito legal, muito legal. Então, vou pedir também, senhora Edir, para a senhora compartilhar, né, parecido, um pouco, né, das memórias que a senhora tem ali da irmã, as memórias mais marcantes, dos aprendizados que a senhora vivenciou com ela. Pode ficar à vontade. As melhores memórias que a gente tem, todos os sobrinhos, na verdade, com relação a ela, é que, assim, pelo mínimo, né, uma vez no ano, quando ela pegava férias, ela ia nos visitar. Então, lá, quando ela ia visitar a gente, eram brincadeiras, todas as brincadeiras que faziam a gente evoluir espiritualmente falando, e na educação e tudo mais. Então, assim, o amor por ela sempre foi,
gigante, gigante mesmo. Todos os sobrinhos amam ela, e ela, além desse trabalho todo que ela faz por fora, assim, para as pessoas em geral, né, vamos dizer assim, pelo mundo afora, né, nem só pelo Brasil, né, ela participava muito na família, era uma figura muito importante, assim, como eu falo para mim, para a maioria dos sobrinhos, ela foi uma segunda mãe. Ela participou do nascimento dos meus filhos, me ajudou a sair de casa, me ajudou a retomar os estudos, arrumou o primeiro emprego para mim, que foi lá em Urubici. Lembra, Fátima? Trabalhei contigo lá. Comecei a estudar adulta já no Colégio Santa Clara, e tudo foi ela quem me ajudou. Eu era o meu sonho e ela ajudou a realizar meu sonho. Depois eu tive meu filho, cometi alguns erros na vida, e ela estava ali puxando a orelha, puxava a orelha mesmo, com força mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ela nos orientava muito. Ela era severa, temos que concordar, né, Guilherme? Que ela era mesmo. Mas uma pessoa incrível. E ajudou na formação dos meus filhos, na educação deles, na espiritualidade deles. Meus filhos amam ela, né? Hoje eu já sou avó, tenho uma neta, tenho 2 filhos, o Tiago e a Carmen Beatriz. A Carmen Beatriz é a filhada dela. Beatriz é em homenagem a ela mesmo, né? O nome. E hoje eu tenho uma neta que chama Agnes, que é filha do Tiago, e está chegando uma outra netinha que chama Alice, vai chegar agora em abril. Então, assim, minhas alegrias com ela foram inúmeras, inúmeras. Ela vinha quase sempre que podia nos visitar. A gente também já chegou a visitá-la também no Colégio Santo Antônio, em outros lugares, em Urubici, quando ela morava lá. Então, assim, a nossa ligação era muito, ela realmente era praticamente a minha mãe mesmo. Então, só tem lembranças boas, são inúmeras. E o orgulho que a gente tem dela, assim, como pela dedicação dela, uma pessoa que somou para todo mundo. Ela chegava em qualquer ambiente, ela conseguia participar, desenrolar aquilo ali, plantar alguma coisa boa. Seja o ambiente que for, ela conseguia harmonizar aquilo. Então, eu admirava ela demais. Ela tinha o dom de, uma coisa que eu admirava demais nela, e esse dom de chegar e influenciar as pessoas para o bem, para a espiritualidade, e resolvia qualquer problema na calma dela. Que legal, que legal. E Guilherme, vou passar para o Guilherme agora. Memórias marcantes que você possa compartilhar com a gente, lições de vida marcantes. Eu acho que, assim, a irmã Beatriz, ela nos deixou um legado muito importante, que cabe a nós, que teve o privilégio de conviver com ela e conhecer ela, passar para as pessoas que não tiveram essa oportunidade. Eu costumo dizer que a irmã Beatriz é uma mulher muito à frente ao tempo dela. Hoje a gente está na gestão da UMEDIC, a Ana está aqui, a Amanda está ali nos bastidores. Não é fácil a gente conseguir parceria, não é fácil a gente conseguir ajuda. E aí a gente está falando de ajuda para o projeto. E a irmã começou esse projeto junto com o Wolfgang e junto com as irmãs franciscanas do zero. Hoje, para a gente conseguir uma doação de R$100, R$500 é muito difícil. E a gente está falando de uma era de tecnologia, que todo mundo tem acesso, que todo mundo está se conversando, todo mundo consegue trocar um e-mail, rapidinho você consegue fazer uma ligação. E aí você imagina isso há 30 anos atrás, que você não tinha estrada, você não tinha ônibus no horário exato, você não tinha celular, você não tinha computador, mas era aquele computador bem antigo, tinha um e-mail, mas era com aquela bastante dificuldade, internet nem existia, para você falar com alguém era muito caro, a ligação era muito cara, e a irmã, com sua dedicação e com seu empenho, conseguiu muita coisa. Isso a gente só está falando aqui da UMEDIC, mas com as irmãs, com as pessoas. Então, o que eu queria deixar para as pessoas que estão assistindo, hoje a gente vê muito no Instagram e nas redes sociais, aquela assim, vamos exercitar, dizer não. Que quando você diz não, você consegue evoluir, você consegue avançar. Eu acho que é o contrário. A gente tem que exercitar falar o sim. Claro que você não vai falar sim para qualquer coisa, mas você exercitar falar o sim, você exercitar ajudar o próximo. E a irmã Beatriz nos ensinou isso. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os desafios, ela sempre estava disposta em ajudar. E além disso,
E uma coisa que eu sempre costumo dizer, a gente costuma ver aqui, as pessoas têm projetos, as pessoas idealizam algo, e a irmã Beatriz nunca teve essa vaidade, de tipo assim, eu ajudei a fundar o Médica, eu nunca ouvi isso da boca dela. E com as irmãs, mesma coisa. E ela sempre falava das irmãs. Uma coisa que a gente ficava muito curioso, irmã Fátima, a gente sempre falava com ela assim, irmã Beatriz, passa o Natal aqui com a gente. Guilherme, Natal não posso, meu filho. Natal eu passo com as minhas irmãs. Eu falei, mas irmã, um Natal assim, outro não tem problema não. Não, é sagrado. É com as minhas irmãs. Elas são a minha família. Então, assim, mesmo a gente tendo uma conexão muito grande, muito forte com o André, com o Wolfgang e com várias outras pessoas, ela nunca deixou as irmãs dela. Então, assim, hoje a gente vê também uma geração que qualquer desafio sai do emprego, qualquer desafio separa, qualquer desafio não quer mais, qualquer desafio larga. A irmã Beatriz, a gente sabe e acredito que houve sim vários desafios na vida. Quem não tem desafios na vida? Mas ela nunca deixou a congregação dela, ela nunca deixou a família dela, ela nunca deixou o médico, ela nunca deixou as coisas. Então ela foi até o fim. E isso ela nos passou há um ano atrás, mesmo no hospital, mesmo sabendo que as coisas não eram fáceis ali, e a gente passando para ela muita alegria, e eu sempre chegava lá e falava com ela, vim buscar a senhora, hein? Se arruma aí pra gente ir embora. E ela sempre positiva, ela sempre foi uma pessoa muito positiva. Quando a gente fala que ela tinha esse jeito dela forte, mas era o forte para dar resultado. Ela sempre falava, Guilherme, você tem que dar o máximo, tem que dar o seu melhor. Então, eu aprendi muito com ela, só tenho que agradecer. Edi falou da questão das férias. Ela sempre fala, Guilherme, trabalha muito, se doa muito, mas tem que tirar férias. Um mês de férias tem que tirar. E ela sempre falava isso, e ela sempre fazia essa questão também de visitar a família dela, de estar com os sobrinhos, de estar com a irmã, de estar com os parentes, que é uma base, é importante. A gente tem que estar com a nossa família. Então eu só tenho que agradecer. Para quem está nos assistindo, a gente colocou aqui algumas fotos, né? Aqui a irmã Beatriz com o Papa. Essas fotos estão lá na salinha dela. Aqui uma homenagem que a gente fez para ela nos 30 anos da Almédica. Aqui é uma foto comigo, outra foto comigo também. Aqui é uma foto com o André, que é o presidente da Almédica, que tem uma história muito bacana com a irmã Beatriz. Ali é o Wolfgang, que ajudou a fundar a Almédica Brasil, junto com a irmã Beatriz e com as irmãs franciscanas, gente. Eu gosto de bater muito nessa tecla, Ana, das irmãs franciscanas que fundaram a Almédica Brasil. Não foi só o Wolfgang e a irmã Beatriz, porque assim, se a irmã sempre falava isso, Guilherme, se as irmãs não me apoiassem, se as irmãs não me liberassem, e se elas não fizessem esse caminho, eu não poderia fazer o que eu fiz. Então, graças às irmãs, eu posso fazer isso pela Almédica. Então, nesses anos todos, as irmãs sempre apoiaram, sempre ajudaram. Então, a gente tem que estar sempre falando das irmãs franciscanas. E também aqui a foto da irmã Beatriz junto com o Clóvis e com Augusto, né? O Edi, que é o nome do seu avô, né? Do meu avô, Augusto. Então, o Clóvis colocou o nome do filho dele de Augusto. Ai, que bênção. Em homenagem. Em homenagem O Clóvis, ao vovô. O Clóvis que trabalhou lá, trabalha com as irmãs e foi um grande parceiro, ajudou muito a irmã, sempre acompanhando as irmãs lá em Urubici, e ele fez essa homenagem. E aqui o cordão da irmã Beatriz. Então, assim, é isso, Ana. Acho que eu agradeço a Deus por proporcionar ter conhecido a irmã Beatriz, e todos nós, né? Se a gente se conhece graças à irmã Beatriz, porque eu acredito que se não fosse a irmã Beatriz, eu acho que a gente não ia se conhecer. Porque eu acredito que não. São lugares diferentes,
no caso do Wolfgang, são línguas diferentes, é país diferente, a idade é diferente, o gosto é diferente e a gente está ligado, a gente foi conectado por ela. Então, a gente tem que manter essa conexão e sempre aí falar dela, que acho que tem que ser falado e as pessoas têm que conhecer essa história, né? É isso. E assim, hoje a gente já compartilhou um pouquinho, né? Já conversamos um pouco com o Wolfgang, com o André, agora estamos conversando com a irmã Fátima, com a Edir, com você, Guilherme também. E eu acho que todos, né, trazendo um pouquinho de suas memórias, seus sentimentos, a gente ajuda a transmitir um pouquinho para quem não a conheceu de quem a irmã era, né? Porque foi um privilégio conhecê-la, poder conviver com ela, né? E a gente, eu até comentei mais cedo no episódio, a gente pode falar para sempre dela e sempre teremos mais coisas a dizer, né? Então, assim, é uma pessoa que realmente marcou todo mundo por onde passou, né? Pessoal, pra gente finalizar, por último, sei que é muito difícil fazer isso, sei que é muito difícil resumir toda essa trajetória, toda essa personalidade, toda essa missão em uma frase só. Mas vou lançar aqui esse pedido, esse pequeno desafio. Quem era a irmã Beatriz e o que nós podemos aprender com a trajetória dela? Irmã Fátima, a senhora pode tentar resumir um pouco pra gente? A irmã Beatriz, para mim, assim, e colocando a parte positiva dela para nós, e realmente como exemplo de vida cristã, sempre tinha grande convicção e fé, e que acreditava que todos os problemas tinham solução, se a gente realmente acreditasse e lutasse por eles, e aprender que nunca desistir de fazer o bem e confiar em Deus. Sempre fazer o bem. Muitas e muitas coisas que ela fazia, eu só fiquei sabendo depois, já dela falecida, quando a gente resgatou um pouco da história dela, né? Então, essa confiança enorme que ela tinha em Deus, que Deus providenciava tudo. Deus é misericordioso, Deus é bom, e ela tinha essa grande fé que realmente é possível vencer quando a gente se dispõe a isso. Eu acredito que cada um de nós também faz esse esforço de vencer os obstáculos da vida. Legal. Senhora Edir, também sei que é difícil, mas quem era a irmã e o que podemos aprender com ela? Então, a tia Beatriz, eu acho que a vida religiosa dela, assim, das pessoas que eu conheço, da vida religiosa, ela se empenhou ao máximo. Eu acho que todo lugar que ela passou, eu não vejo uma pessoa que não tem algo de bom, de ótimo para falar dela. E eu falar bem dela, normal, porque ela é minha tia, ela é minha mãe, ela é minha tudo, né? Minha deusa. Então, assim, é um orgulho tão grande poder ser parte da família dela. E eu sempre me esforço ao máximo também para manter esse ensinamento que ela trouxe para a gente, para mim, para os meus filhos, para os meus primos, para todo mundo, para a gente dar continuidade, manter o pouco que nós puder levar. A gente jamais vai ter a competência dela, a capacidade dela, o dom dela, mas que nós possamos passar isso para frente, continuar levando as coisas boas que ela tinha nessa vida e que ela deixou de exemplo para nós passar para frente. Que legal. Guilherme, fechando de novo, sei que é difícil, mas te peço para a gente fechar com chave de ouro. Quem era a irmã? O que podemos aprender? Olha, eu sou muito novo ainda, Ana. Estou aprendendo várias coisas. E aprendi que nessa vida a gente vem com uma missão. Todos nós temos uma missão nessa vida. E a irmã Beatriz, eu acho que eu conheço muitas pessoas, vou conhecer mais pessoas ainda, mas eu acho que a irmã Beatriz foi a única pessoa que eu conheci nessa terra que realmente cumpriu a missão dela aqui nessa terra, de ajudar, de servir. E é uma pessoa que acreditava muito em Deus, tinha muita fé, e ela não fazia evangelização para você também ter essa fé. Ela falava de um jeito que não evangelizava o outro, ela respeitava a opinião do outro, sempre respeitou, mas foi uma pessoa que realmente mostrou que nessa vida a gente temos uma missão e que precisamos cumprir essa missão, e ela cumpriu a missão dela nessa terra. Isso aí
nas histórias que a gente ouve, nos relatos, fica muito claro que realmente ela se doou, ela serviu, ela deixou um legado, ela deixou uma semente plantada, várias sementinhas plantadas nesse mundo. E é isso. Só tem que agradecer mesmo a Deus por ter me proporcionado os momentos ao lado dela, ter conhecido ela. Tudo que eu estava no meu alcance eu fiz. Sempre estava do lado dela no que ela precisava. Então é isso. Só tem que agradecer. É isso. E nós agradecemos, né, pela presença das senhoras aqui conosco, né, por separar um tempinho do dia. Sei que o dia é muito corrido, mas, assim, é um momento realmente de memória, né? Foi como a gente mencionou anteriormente, marca agora um ano, né, do falecimento da irmã, mas, na verdade, nunca se acaba, né, o que se pode falar sobre ela, né? Nunca termina, a gente vai continuar revivendo essa memória. A própria existência da Almédica é uma memória concreta, né, do trabalho dela, da missão dela. Então, gostaria de agradecer pela presença das senhoras, gostaria de agradecer pelas histórias que as senhoras compartilharam, Guilherme também. Obrigada por se abrirem conosco, né, contarem um pouquinho, né, do passado, contarem um pouquinho da memória, um pouquinho da saudade, né, que nós temos para ajudar para quem está nos assistindo, para quem não a conheceu e para quem a conheceu também pode relembrar junto conosco aqui, né, um pouquinho de quem foi a irmã, né. A gente colocou aqui uma foto dela e eu acho que não tem foto da irmã que ela não tá sorrindo, né? Então, é assim que a gente lembra dela, é o que todo mundo leva dela, que era uma pessoa muito positiva, né? Que levava positividade, levava uma energia positiva em todo lugar que ela frequentava. Então, é isso que nós queremos deixar. Para você que nos assistiu até aqui, né? Esse é um vídeo que nós estamos fazendo, mas no projeto com as crianças lá em Campo do Coelho, nós estamos fazendo também outros trabalhos, outras iniciativas. As crianças estão conversando mais a fundo sobre a história da irmã, estão conhecendo mais detalhes sobre a história da irmã. Nas nossas redes sociais também, né? Todo mundo que está aqui presente, irmã Fátima, Senhora Edir, outras pessoas também que foram muito queridas da irmã, que a conheceram, conviveram com ela, nos mandaram alguns depoimentos que vão compor, né, um vídeo de memória muito legal também, que vai ser divulgado depois. Então, para você que nos assistiu até aqui, né, fique de olho nas nossas redes sociais, nós liberaremos mais informações lá, continuaremos, né, revivendo, mantendo viva a memória desse legado, porque assim como foi mencionado aqui várias vezes hoje, né, estamos aqui, a Almédica está aqui, mas não só a Almédica, muitos outros projetos, muitas outras pessoas estão aqui da maneira que estão hoje, né, mudadas e motivadas por conta da irmã. Então, continue acompanhando as nossas redes. Gostaria de finalizar com mais um agradecimento a quem esteve presente conosco aqui. Um agradecimento também aos nossos parceiros aqui do estúdio, que é importante também ressaltar, né? Como o Guilherme falou, a irmã iniciou essa trajetória da Almédica fazendo muitas amizades e muitas parcerias, e nos alegra muito poder continuar isso, né? Juntando forças de pessoas que querem apoiar os projetos para realizar essas ações. Então, Patrícia, que está aqui conosco há muitas horas já, muito obrigada pelo apoio. O Estúdio Realize também, muito obrigada por abrir esse espaço, né? Para que a gente possa dar mais visibilidade à história da irmã, para que a gente possa juntar pessoas de tão longe assim, né? Para vir aqui e falar um pouco sobre ela. Então, quero deixar aqui meu agradecimento ao estúdio também. E meu agradecimento a você que nos assistiu até aqui. Nas nossas redes sociais, nosso canal no YouTube, em breve nós teremos mais informações. Irmã Fátima, Edir, Guilherme, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Beijo. Beijo. E você que nos assistiu até aqui, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.